mundo sempre foi um lugar dividido. E diferente do que a gente imagina, que as principais divisões são as divisões raciais, são as divisões de classe, são as divisões de religião, existem divisões mais profundas do que essas. E especialmente esse texto fala da divisão mais profunda e mais radical que existe na humanidade, que divide radicalmente, definitivamente as pessoas neste mundo. Quando Mateus escreveu este evangelho, ele estava tentando de alguma maneira fazer com que os judeus tivessem um aproveitamento do evangelho de Jesus que eles não aproveitaram quando o próprio Senhor Jesus estava pregando, porque eles resistiram a Jesus, porque eles não o reconheceram como Filho de Deus. E nestes meses que temos estudado este evangelho, nós temos percebido a maneira profunda com que Mateus tem usado as profecias do Antigo Testamento, associando-as a Jesus, mostrando que estas se cumpriram em Cristo, e que o povo judeu, e todos nós que lemos esse texto, precisamos realmente crer e confiar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido que veio para salvar. Salvar do quê? É o que normalmente nós perguntamos, ou uma pessoa que ouve o evangelho pela primeira vez pergunta. E a palavra do Senhor nos afirma amplamente em toda a Escritura que os homens, eles pecaram desde o início, e não há um homem sobre a face da terra que não tenha pecado. E os nossos pecados, diferente do que nós imaginamos, que sejam apenas erros comuns, que podem ser consertados facilmente, um breve pedido de perdão para uma pessoa, ou talvez uma prece, ou como alguns pensam, algum tipo de penitência ou sacrifício. Diferente do que nós comumente imaginamos, os pecados são muito mais graves do que nós sempre imaginamos. Os nossos pecados são contra um Deus santo, poderoso e eterno. E todas as vezes que nós cometemos um erro, e todas as vezes que nós desobedecemos uma lei clara deste Deus, leis estas que foram impostas sobre a raça humana, a lei natural das coisas, a lei revelada da palavra do Senhor, cada uma das vezes que nós transgredimos uma dessas leis, uma lei do nosso país, uma lei civil, todas as vezes nós cometemos um pecado contra esse Deus, e nós agredimos a santidade, a majestade, nós agredimos a retidão deste Deus, e por conta desta agressão, todos nós somos culpados, e todos nós temos a oportunidade de ver nas Sagradas Escrituras que o salário deste pecado e destas agressões que nós cometemos é a morte. É por isso que os homens experimentam a morte física. Mas nem de longe a morte física é o pior dos nossos inimigos. Porque este inimigo, embora seja o último que nós todos enfrentamos na vida, este inimigo é apenas aquele que nos transporta para uma realidade eterna, onde nós de fato vamos enfrentar as consequências dos nossos pecados. E todo homem sobre esta terra que já morreu, e todos aqueles que ainda vão morrer, quando os seus olhos se fecharem sobre esta terra, eles vão se abrir numa dimensão eterna. E nessa dimensão, a palavra do Senhor é muito clara em afirmar em que só existem duas posições possíveis: aquela debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, onde vamos viver satisfeitos e alegres por toda a eternidade em Deus, no lugar que nós comumente chamamos de céu, ou na nova terra. Ou a outra posição possível é no inferno, onde nós vamos desfrutar da presença justa, punitiva e vingativa, dentro de retidão, de completa retidão, de um Deus que foi ferido com as nossas transgressões cada um dos dias da nossa existência. E esse Deus com justiça punirá o homem eternamente. Porque diferente do que nós imaginamos, o tamanho do nosso pecado não é de um dia, de um mês, de um ano, de 20 anos, mas o tamanho, a extensão do nosso pecado e da nossa agressão a Deus tem a mesma dimensão do objeto que nós ofendemos. Se Deus é eterno, as nossas ofensas, elas também têm uma posição eterna, uma extensão eterna. E não há como nos livrarmos deste pecado, não há como nos livrarmos desse castigo e desta culpa, porque nós somos temporais, nós somos finitos, e ainda que passássemos todos os dias da nossa vida pagando por um pecado que nós cometemos, nós não conseguiríamos pagar nenhum sequer, porque quando nós ofendemos a Deus com os nossos erros, estes erros e a culpabilidade deles é de uma extensão eterna.
Por isso mesmo Deus teve que enviar o seu Filho para nos salvar. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio com o propósito de ser o nosso Redentor, veio com o propósito de pagar a nossa dívida. E como que Ele pôde pagar? Ele pôde pagar porque Ele é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Como homem Ele nos representa legalmente, e como Deus Ele consegue oferecer um pagamento ao Pai, que seja um pagamento suficiente para cobrir as nossas dívidas, porque como Deus Ele também é eterno, e Ele consegue fazer isso. Esta é a mensagem principal do Evangelho, que Jesus Cristo veio salvar pessoas perdidas como nós. Ele veio nos justificar diante de Deus, pagando a nossa dívida e nos cobrindo com a sua justiça, oferecendo salvação para nós. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, a preocupação do evangelista Mateus é fazer com que os seus contemporâneos entendessem isso, é ensinar esta mensagem para que eles pudessem realmente fazer um aproveitamento da obra de Cristo Jesus, o que eles não tinham feito nos dias de Cristo. E então ele vem mostrando que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Redentor, vem mostrando através dos sinais que Jesus realizou, através das mensagens que ele pregou. Mas em contrapartida, enquanto Mateus ensinava isso, e a história que Mateus vai narrando, é que quando Jesus pregava, ensinava e curava, as pessoas estavam muito mais preocupadas com outras questões do que com as suas próprias vidas e com a sua eternidade. Uma das principais preocupações destes personagens do texto que nós estamos lendo, daqueles palestinos que viveram, especialmente aqueles judeus que foram contemporâneos do Senhor Jesus quando ele estava encarnado, a principal preocupação deles era com o judaísmo, com a religião que eles tinham, com um conjunto de normas cerimoniais que eles tinham que cumprir. Eles estavam preocupados que esta religião, ela não poderia ser ferida por um mensageiro que viesse e se apresentasse como o próprio Filho de Deus. E então eles não reconheciam Jesus como Cristo, mas reconheciam Jesus como um herege, como alguém que ensinava mentiras, porque eles não eram capazes de admitir que Jesus Cristo estava correto, porque admitir que Cristo estava correto significava admitir que eles estavam errados, e Jesus os criticava severamente. E chega a um determinado ponto em que estes homens que dividiam a terra com a sua religião, chega a um determinado momento da história que eles passam a perseguir Jesus. E então Jesus, falando a multidões de judeus, Jesus decide mostrar qual é a verdadeira divisão que existe entre os homens. E Jesus vai mostrar nesse texto que, especialmente para eles naquela época, a maior divisão, a linha divisória entre as pessoas que estavam vivendo no mundo, não era como o judeu pensava. O judeu pensava o seguinte, que existem dois tipos de pessoas no mundo, os judeus e os gentios. Os que foram contemplados com os arcanos de Deus, com as doutrinas santas, a revelação santa de Deus, que eram os judeus, que praticavam o judaísmo, e o resto do mundo. O povo de Deus era os judeus, e o resto do mundo era um resto de pessoas de segunda classe, que não mereciam, que não podiam, que não tinham como acessar nada que era santo, sacro, nada que fazia parte da sua religião, nem muito menos de desfrutar de comunhão com Deus. E então o Senhor Jesus apresenta uma mensagem que vai mostrar para eles que eles estavam redondamente enganados, assim como muitos de nós vivem enganados hoje em dia, achando que a principal divisão do mundo é a divisão econômica, e muita gente faz da luta contra a divisão de classes como a grande meta da vida, o grande alvo de sua vida. A divisão entre os que sabem mais e os que sabem menos, a divisão entre homens e mulheres, e essas divisões, elas realmente são absolutamente insignificantes perto desta grave, terrível divisão que existe no mundo. Que divisão é essa? O Senhor Jesus está pregando ali, muitas multidões. Quando você lê a palavra multidões na Bíblia, cada vez que a palavra multidão é usada, é para fazer referência a um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas. Quando você vê, como num texto desse, que várias multidões os cercavam, significa que tinha mais de 5.000 pessoas ali querendo ouvir Jesus. Numa época que não tinha microfone, não tinha concha acústica, não tinha nada disso. E essas pessoas apertavam e oprimiam Jesus, de forma que Jesus entrou num barco, se assentou no barco, se afastou um pouco, para que ele pudesse falar. Obviamente aproveitou a brisa e o vento do mar para levar a sua voz e poder alcançar todos que estavam ali. Assim o Senhor Jesus falou àquelas pessoas que estavam ali muitas mensagens. O texto diz que o Senhor lhes falou sobre muitas coisas naquele barco. Falou-lhes inclusive por parábolas. Parábola era uma forma de se comunicar
para tornar alguma coisa bem acessível para as pessoas, para tornar um ensino muito prático, usava-se uma história comparativa, que fosse do conhecimento de todos, que fosse algo comum do cotidiano, para que as pessoas entendessem a mensagem que estava sendo dita. E então Jesus falou sobre parábolas e ensinou muito. Mas o interessante é que a ideia de se pregar com parábolas é para tornar claro. Por que Mateus, dentre tantas coisas que Jesus ensinou, ele vai registrar apenas essa parábola naquela ocasião? Porque realmente essa parábola, diferente das outras, ela foi usada não para clarear um assunto, mas ela foi usada exatamente para o contrário. Ela foi usada para obscurecer, ela foi usada de forma enigmática. Tão enigmática que depois que Jesus proferiu essa parábola do semeador, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, tem alguma coisa errada. O Senhor estava falando com clareza, a gente entendia tudo, mas de repente o Senhor falou de um jeito que ninguém entendeu. A gente não sabe o que o Senhor está falando. E então Jesus começa a falar sobre essa divisão e vai profundamente mostrar isso nesse texto. E as palavras do Senhor Jesus, e você pode conferir isso a partir do versículo 10, as palavras do Senhor Jesus para aqueles discípulos foi a seguinte: eu estou falando por parábolas exatamente para que eles não entendam, para que ouvindo eles não ouçam, para que vendo eles não vejam, para que eles não compreendam. Eu vou explicar para vocês o significado desta parábola, mas não vou explicar para todo mundo. E então Jesus vai mostrar para aqueles discípulos o seguinte: o mundo não está dividido em classes sociais, o mundo não está dividido em classes raciais, o mundo não está dividido entre macho e fêmea. Não é essa a grande e profunda divisão do mundo, mas o que realmente divide o mundo é a linha que separa aqueles que ouvem a mensagem do Senhor, a palavra do Evangelho, e o Senhor as esclarece em seus corações, e aqueles que ouvem esta mesma mensagem e não conseguem decifrar, e não lhes é esclarecido absolutamente nada do que é dito, e por mais que ouçam intensamente, muitas vezes não podem saber o que está sendo dito. E se você perguntar: mas pastor, quem foi que traçou essa linha? E aí vem o que é mais dramático e radical para todos nós que gostamos de estar no controle das coisas. Quem traçou essa linha foi o próprio Senhor. Quem escolheu para quem Ele quer se revelar foi Ele mesmo. E não pense que isso daqui é algo que acontece assim instantaneamente. Hoje nós reunimos um grupo, falamos do Evangelho, quem acreditou fica do lado de cá, quem não acreditou do lado de cá, e vamos tocar a vida, isso nunca mais vai acontecer. Não é assim. Porque se fosse assim, seria relativamente fácil de a gente separar esse mundo. Mas não é assim. E Jesus vai mostrar que esta linha divisória, ela vai aparecer na vida das pessoas, mas ela não vai aparecer de uma vez. Vai ser algo processual. Tanto que a próxima parábola que ele vai falar é a parábola do joio, mostrando que dentro da igreja, ou dentro do povo de Deus, vai crescer o trigo, que é comparado com o cristão, mas no meio vai crescer o joio, e só com muito tempo você vai conseguir distinguir quem é quem nesse processo. E então, o que Mateus está mostrando com essas palavras de Jesus, é que aqueles judeus não podiam cruzar uma linha e riscar o mundo e dizer: quem está do lado de cá não presta, e quem está do lado de cá presta, quem está do lado de cá é santo, quem está do lado de cá não é santo, quem está do lado de cá está salvo, quem está do lado de cá não está salvo. Jesus está falando: parem com isso, porque esta linha só pode ser traçada por Deus, e o único que sabe dessas coisas é o Senhor. E nós, ao invés de construirmos barreiras, construirmos divisões, construirmos linhas divisórias entre as pessoas, nós tínhamos que estar fazendo outra coisa. O Senhor Jesus está nesse texto, sim, criticando severamente a postura dos judeus, que ao invés de agregar, acolher, ensinar, aprender, eles estavam radicalizando o mundo, não com o Evangelho, mas com as suas normas, com as suas regras, com a sua religião vazia e fria. E então Jesus vai mostrar como é que essa divisão vai acontecer ao longo da vida das pessoas. Ele vai comparar as pessoas a um terreno, ou a pelo menos 4 terrenos diferentes. E a mensagem do Evangelho, que é a palavra de Deus, ele vai comparar as sementes. E ele vai dizer: olha, quando um semeador sai a semear, e naquela época, diferente daqui, que nós temos essas grandes colheitadeiras, plantadoras de semente, naquela época a semente era lançada com as mãos.
E quando um semeador saía semear, era inevitável que quando ele lançasse a semente, algumas sementes caíssem em lugares estranhos, não um lugar preparado para receber a semente. E aí que ele vai colocar pelo menos 3 terrenos que não estão preparados para receber a semente, que demonstram os corações que recebem o Evangelho. E depois um terreno que está preparado para receber. Rapidamente, vendo isso com vocês, o primeiro terreno que ele cita é aquele chão pisado, sabe, no meio de um pasto, onde o gado passa sempre no mesmo caminho todos os dias, ou você sempre passa. Às vezes no canto de um bairro, tem lá um campinho de futebol que as crianças vão brincar, e normalmente as crianças usam sempre o mesmo caminho, cresce mato do lado, mas fica um pedacinho de chão pisado, um risco no meio do pasto. Um risco no meio do campo, que é o lugar por onde as pessoas sempre passam, chão pisado e duro. E aí Jesus vai dizer, algumas sementes quando o semeador lança, elas caem nesse chão pisado e duro. E o que acontece? Essas sementes, elas nem sequer chegam a penetrar o chão, vem uma ave, para ali e come essa semente. Jesus está falando de corações duros, duros, duros. Duros porque foram pisados pelo mundo, duro porque são pisados por pessoas, duro porque foram massacrados ao longo da vida com informações que são informações completamente desprovidas da verdade, informações desprovidas de honra, desprovidas de amor, desprovidas de misericórdia, desprovidas de sinceridade, desprovidas de Deus. E o que simplesmente essas informações frias do mundo, e as atitudes frias das pessoas, e as atitudes próprias do homem pecador fazem com o coração, é pisoteá-lo, endurecê-lo a tal ponto que ele parece uma rocha sólida, dura, impermeável. Corações duros, corações sofridos, corações pisados pela vida, corações que sofreram muito, são corações assim, que tendem a ser impenetráveis. E Jesus está dizendo, algumas sementes desse evangelho caem sobre corações e elas sequer penetram esses corações. E antes que esses corações possam sequer tentar receber essa palavra, alguma circunstância acontece, o inimigo toma a oportunidade e rouba o evangelho dessas pessoas. Um segundo tipo de terreno, ele fala que é um terreno que era muito comum na Palestina, e aqui na nossa região também não é tão incomum assim. Era aquele terreno que tem muito calcário por baixo, muita rocha por baixo e um pouquinho de terra por cima. Quando uma semente cai ali, essa terra, por ser muito rasa, ela não consegue ficar compactada e parecer uma pedra, então ela é fofa. E tudo que cai ali nasce rapidamente, só que na mesma velocidade que nasce também morre, porque o que está abaixo da superfície fofa é uma camada também dura e impermeável. E então esta semente não consegue criar raiz. E por não criar raiz, quando vem o sol, mata, e ela não tem de onde extrair vida, porque ela não tem raiz. E assim são as pessoas, que são muito receptivas a todo tipo de informação. Tudo que você oferece como uma suposta verdade, as pessoas recebem. Mas uma vez que o seu coração, lá no fundo, é um coração duro e impermeável, tanto quanto aquele do chão pisado, isto que nasce ali dura pouco tempo. São as pessoas que abraçam uma religião, ficam por lá alguns meses e depois vão embora. São as pessoas que abraçam um relacionamento e investem nesse relacionamento alguns meses e depois vão embora. Você já deve ter tido um amigo assim, ou talvez você seja um amigo assim. Aquele amigo que nos primeiros 3 meses tem todo o entusiasmo, abraça e está disposto a ir a qualquer lugar com o seu amigo. De repente a coisa começa a perder a alegria, perder a profundidade, ou quando o relacionamento busca mais profundidade, você não tem para oferecer, e aí você descarta aquele amigo, vão fazer um outro amigo e por aí vai. Esse tipo de coração talvez dos nossos dias seja um coração mais comum que existe, porque os relacionamentos são descartáveis, temporais e rápidos, as amizades são descartáveis, temporais e rápidas, e infelizmente as religiões e a fé têm sido assim também, descartável, temporária, rápida. As pessoas querem uma religião estilo McDonald's, entra lá, mata minha fome, e depois eu vou embora, outro dia que eu precisar, eu volto lá. Jesus está falando desse tipo de coração, desse coração que se entusiasma rapidamente, mas depois perde o entusiasmo. Passou a fome, esse coração vai embora. O terceiro tipo de solo que ele diz aqui é aquele solo que está cheio de planta e caiu uma semente no meio daquelas plantas. Como ali é um solo razoavelmente bom, tudo que cai ali nasce, e é esse o problema.
Porque se tudo que cai ali nasce, não nasce só coisa boa, semente boa. As sementes ruins brotam ali também. Então esse coração é o coração daquela pessoa que atira para todos os lados. É aquela pessoa que acende uma vela, como diz a música, para Deus e outra para o diabo. É aquela pessoa que tem uma religião a cada dia da semana. É aquela pessoa que tem uma crença de conformidade com cada grupo com a qual ela conversa. Se ela está conversando com o grupo A, a fé dela é compatível com o do grupo A. Se ela está conversando com o grupo B, com o grupo B. Se ela está conversando com o grupo C acredita numa coisa completamente antagônica à do grupo A, ela acredita também. Sabe qual é o problema dessa pessoa? É que essa pessoa, na realidade, ela não acredita em absolutamente nada. Porque neste coração sufocado, cheio de opções, nenhuma delas realmente é levada a sério. Todas são apenas uma das alternativas. É aquela pessoa que na dúvida, eu vou orar para todo mundo, porque um desses aí é correto, e então vai que eu acerto. O problema é que você não pode ter dois senhores sobre a sua vida. Jesus, falando sobre isso, usando o exemplo do dinheiro, disse: você não pode ser governado por Deus e pelo dinheiro, porque ou você vai adorar a Deus e vai aborrecer o dinheiro, ou você vai adorar o dinheiro e vai aborrecer a Deus. Isso é só um exemplo. Você poderia colocar muitas outras coisas no lugar do dinheiro, e é o que Jesus está demonstrando aqui. Estas pessoas que adoram muitas coisas, que têm muitos cultos, que têm muita fé em tudo, elas na realidade não acreditam em nada. E nesses três terrenos nada vai para frente. E é exatamente este processo, que não é automático nem rápido, que vai dividir o mundo. Porque o que divide o mundo é exatamente o que as pessoas fazem com a palavra de Deus. O que realmente divide o mundo é a reação que nós temos diante do Evangelho. E então Jesus fala de uma terra boa, e ele não diz como que essa terra chegou a ser boa, mas eu quero citar um outro texto que fala como que a terra fica boa. Mas ele fala de uma terra boa que recebe a semente, e essa semente nesta terra germina, cria raízes, nasce e produz a 30, a 60 e a 100. Muitas verdades estão colocadas nesse texto. Primeiro, essa terra é boa, ela não é boa por si só. E todos aqui que já tiveram contato com agricultura, ou já plantaram uma horta, ou pelo menos uma rosa em casa, sabem que nenhum terreno está pronto por si só. O terreno precisa ser afofado, precisa ser adubado, ele precisa ser umedecido, ele precisa ser trabalhado. O Senhor Jesus, falando uma certa vez sobre uma figueira que estava plantada no meio de uma vinha, falou que essa figueira estava num lugar maravilhoso, tinha tudo para produzir, mas ela não produzia. E então um dia o agricultor chegou lá e falou assim: pode cortar. Mas a pessoa que cuidava daquela figueira disse: olha, me dá mais um tempo, porque eu vou afofar essa terra, vou cortar alguma coisa, vou adubar, e daqui um ano o senhor volta, porque daí vai produzir. Se não tiver fruto, pode cortar. E o que esta outra história, que se assemelha com essa daqui, tem a nos dizer? Tem a nos dizer que terra boa só pode ser terra que foi trabalhada por Deus. Quem quebranta o coração do homem, quem quebranta este nosso coração, que aqui no texto é comparado a um terreno, é o próprio Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus prepara um terreno para receber a palavra de Deus, este coração, este terreno vai receber, vai crer e vai compreender a palavra de Deus. É o que Jesus está fazendo com os apóstolos. Os apóstolos inicialmente não entenderam o que Jesus está dizendo, mas Jesus agora chama eles de lado e prepara a terra. Olha, o que eu estou dizendo é isso, isso, isso e isso. Ou seja, se o agricultor, que é o Senhor, não preparar o nosso coração, nenhuma semente vai realmente produzir frutos dentro dele. E por isso, essa linha que divide o homem entre aqueles que conhecem e creem na palavra de Deus e aqueles que não creem na palavra de Deus, essa linha foi traçada pelo Senhor. E aí, uma pergunta cabe a cada um de nós nesse momento: de que lado eu estou deste mundo dividido? Você poderia pensar assim, e é esse o ponto que eu queria chegar com vocês. Dei essa volta para chegar aqui. Você podia pensar: mas eu estou numa igreja, no domingo à noite, no início do ano. Eu estou do lado de quem produz. Eu estou do lado de quem crê. Eu estou do lado de quem vai para o céu. Porque você está numa igreja, você pensa isso? Como eu disse, esse versículo 9, esse versículo 8, ele é muito esclarecedor.
Porque ele diz que esse terreno bom é um terreno que produz. Não produz igual. Fica claro no texto. Eu não posso pegar a vida do Daniel e fazer uma medição a partir da vida dele. Por quê? Porque o texto diz que um terreno produz 30, outro terreno produz 60, outro terreno produz 100. Nós não somos iguais e o Senhor deixou muito claro isso. Mas uma coisa é certa, uma verdade está absolutamente publicada nesse texto. Que pessoas aonde a boa semente do Evangelho encontraram realmente um lugar para crescer, são pessoas que produzem. E é esse o ponto que nós chegamos. Este mundo está dividido entre pessoas que conhecem o Evangelho e o recebem, e pessoas que não conhecem e não o recebem. E o resultado é que aqueles que conhecem e recebem o Evangelho, elas são usadas por Deus para produzir frutos de justiça, de amor, de paz, de longanimidade, aqueles frutos do Espírito. E as pessoas que não recebem, elas não produzem isso. E aí eu pergunto de novo, e esta pergunta que você precisa fazer, que cada um de nós precisa fazer: de que lado desta linha você está? Porque não é um aceitar cognitivo da palavra de Deus que me coloca realmente no meio deste povo que pode chamar, ou pode ser chamado de povo de Deus. O que me coloca no meio deste povo é realmente viver segundo a palavra do Senhor. Este reino de Deus que Jesus está anunciando é um reino de servos, de trabalhadores, gente comprometida com a causa do Mestre, que serve, que abençoa, que produz, que traz frutos em suas mãos e oferece diante do Senhor. E nós precisamos olhar para as nossas vidas e fazer esta análise. E então este texto para nós, ele é muito claro, porque ele está dizendo, realmente o mundo está dividido, mas não é entre judeus e gentios. E hoje não é entre presbiterianos e não crentes, ou não é entre cristãos e outra denominação qualquer, ou dentro do próprio cristianismo, nas inúmeras denominações que existem. O mundo não está dividido por estes grupos. O mundo está dividido entre aqueles que creem no Evangelho e vivem o Evangelho, e aqueles que não creem no Evangelho e não vivem no Evangelho. E entre aqueles que estão dentro de uma igreja, o fato de estarem numa igreja não lhes assegura que eles fazem parte de um grupo A ou do grupo B. O que realmente me assegura que eu faço parte do povo de Deus são os frutos que são produzidos através da minha vida. Portanto, nessa noite eu quero concluir da seguinte maneira com vocês. Vejam só, se você está aqui pela primeira vez e você não é um cristão ainda, se você não entregou ainda a sua vida inteiramente a Jesus, não se rendeu a Cristo, você está ouvindo nesta noite um Evangelho. Eu iniciei esta mensagem falando o Evangelho, que Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar de uma pena que nenhum de nós poderia pagar. E o convite do Senhor Jesus para todos nós, desde os dias em que Ele esteve aqui encarnado, é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nos oferece salvação, alívio e esperança. Se você está aqui nesta noite, está ouvindo esta mensagem pela primeira vez, eu quero convidar você a estar do lado daqueles que pela graça e misericórdia do Senhor vão produzir frutos, ainda que com dificuldade nesta vida, mas caminham na esperança da glória, aguardando um dia poder estar definitivamente na presença do Senhor, e vão desfrutar eternamente do gozo e da alegria plena em Deus. E você pode acessar tudo isso apenas se rendendo a Cristo Jesus, que te chama pelo Evangelho. Se Ele não estivesse te chamando, de maneira nenhuma você tinha saído da tua casa para vir aqui hoje. Jesus quer você. Eu não mereço, eu sou isso, eu sou assado. Estas coisas são insignificantes diante de Cristo, porque Ele morreu na cruz exatamente para salvar gente como nós. E nenhum de nós aqui é melhor do que você, porque todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Então eu quero declarar para você o versículo 9 desse texto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça
ouça o Evangelho de Jesus. Jesus falou com você nesta noite, então renda a sua vida a Ele. E eu quero também falar com você que é cristão há muito tempo. Eu gostaria que você realmente nessa noite considerasse este texto. Porque não é o nome que está escrito na minha carteira de membro que realmente define quem eu sou nesta vida. Não é a Bíblia debaixo do braço. E não é a rotina de frequência nos cultos na igreja que define quem eu sou. O que realmente define quem eu sou são os frutos produzidos pelo Evangelho de Deus em meu coração, em minha vida. O que define realmente de que lado eu estou, não é a minha roupa, não é o meu discurso, mas é aquilo que eu vivo e aquilo que eu faço. É a maneira como eu me relaciono com as pessoas. É a verdade sobre a qual os meus pés estão firmados. E os nossos pés precisam estar firmados sobre a rocha que é Jesus. Nós precisamos conhecê-lo mais e mais. Nós precisamos aprofundar o nosso coração nas palavras do Senhor, para que a gente possa produzir frutos. Frutos de amizade, frutos de amor, frutos de abnegação, frutos de disciplina. Nós precisamos produzir frutos de evangelismo, apresentando o evangelho de salvação para outras pessoas. Nós precisamos apresentar amadurecimento na nossa vida. Nós precisamos apresentar e precisamos do Senhor para isso. Nós precisamos de domínio próprio, autocontrole. Nós precisamos de adoração, de entusiasmo diante de Deus. Estas coisas todas são frutos diante do Senhor. Você tem produzido esses frutos? Você adolescente, você jovem, nós, igreja do Senhor neste lugar, quais os frutos nós temos produzido? O fruto principal deste povo de Deus é a adoração ao Senhor. E se você perguntar, pastor, qual que é o segundo? O segundo é a proclamação do Evangelho. Um povo que realmente está cheio da semente do Evangelho no coração, adora o seu Criador e anuncia as obras dele por onde quer que vá. E eu pergunto, do que está cheio os teus lábios? De louvor a Deus ou de reclamação? Está cheio das palavras do Evangelho ou das letras dos funks, dos raps, dessa música porca que está espalhada por todos os lugares por aí? E vocês sabem que eu não sou contra ouvir nenhum tipo de música, mas quando o nosso coração mergulha e fica absolutamente sufocado e cheio só dessa porcaria, é de se duvidar que realmente nós estejamos com o nosso coração cheio da semente. É mais provável que o nosso coração esteja igual aquele coração cheio de espinhos, com um monte de coisa plantada lá. Nesse coração o Evangelho não produz nada. De que lado você está? De que lado você está? Do lado daqueles que estão produzindo, pela graça e a misericórdia do Senhor, frutos deste Evangelho, ou do lado daqueles que estão vendo esta semente morrer? Esta é a noite de considerar estas coisas. Nós temos um tema para este ano, que é edificando famílias saudáveis. E eu pergunto, quanto do Evangelho está dentro da sua casa? O quanto do Evangelho tem sido cantado, lido, anunciado e conversado dentro do seu lar? O quanto desta semente boa faz parte do diálogo seu com a sua esposa ou com o seu esposo? O quanto desta boa semente faz parte da educação dos seus filhos? O quanto desta boa semente define o que você faz com os seus recursos? Nós precisamos conversar sobre essas coisas em casa. Nós queremos famílias saudáveis. Nós precisamos entender que o Evangelho é, com certeza, o único poder capaz de produzir essa saúde no lar que nós tanto precisamos. Portanto, essa pergunta precisa ser respondida: de que lado eu estou? Nesta noite, o meu desejo sincero é que, se você estava do lado de lá, você ore a Deus, peça a misericórdia de Jesus, que Ele prepare o seu coração como um grande trator que afofa a terra, tira os espinhos, tira as pedras, tira o chão pisado, para que você venha estar do lado de cá, do lado do povo de Deus. Se você já está do lado de cá, a minha oração é que você e que todos nós realmente possamos dar provas disso,
frutificando a 30, a 60 e a 100, porque o povo de Deus é um povo frutífero, cheio de alegria, cheio de amor, de contentamento, de graça, cheio de perdão, cheio de misericórdia, cheio de calor, e não esse calor que faz a gente suar, mas aquele calor gostoso, de quem abraça e sente a pulsação de alguém junto de você. Esse é o povo de Deus. Essa linha que realmente divide o mundo, e graças a Deus, ela não pode ser traçada nem por mim, nem por você. Ela foi traçada pelo Senhor, e a gente não consegue enxergar, não de cara, leva muitos anos para perceber isso, e ainda que você perceba, sempre há esperança em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a sermos povo dele, e a darmos muitos frutos, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos ficar em pé, e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, nesta noite te louvamos, pelo privilégio de estarmos aqui, mais uma vez reunidos em torno da tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque este Evangelho mostra para nós, que ao contrário do que nós imaginamos comumente, as linhas que dividem o mundo, não são essas que são faladas constantemente por aí, racismo, diferenças de classe social, não é nada disso. Mas a tua palavra, e especialmente o teu Filho Jesus, mostra que esse mundo, em última instância, ele vai ser julgado por aquilo que nós fizemos com o Evangelho. Aqueles que o receberam e creram no teu Filho Jesus, vão ser chamados a desfrutar de uma comunhão plena e perfeita com o Senhor, em alegria e paz por toda a eternidade. E aqueles que rejeitaram, seja de imediato, seja com algum tempo, seja depois de longa data, infelizmente se rejeitaram, vão para o inferno, e não há nenhum meio termo, e não há outro caminho senão esse. E nesta noite, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um que chegou aqui. Se, ó Deus, entrou por estas portas nesta noite, alguém que ainda não tinha ouvido o seu Evangelho, ou talvez não tivesse ainda se rendido inteiramente a Ele, que o Senhor convença esses corações, em nome de Jesus nós te pedimos isso, ó Deus, e que o teu Espírito faça destes corações duros um terreno fofo, um terreno bom, preparado para que o Evangelho produza muitos frutos. E aqueles, ó Deus, que já se entregaram a Cristo Jesus, já são, ó Deus, membros de uma igreja, já confessam o teu nome há muito tempo, mas talvez estejam frios, ou talvez estejam improdutivos. Se nós estivermos, ó Deus, improdutivos, a oração nossa nessa noite é que o Senhor, ó Deus, remexa essa terra como um grande trator, ó Deus, que afofa a terra para que ela volte a produzir. Que o teu Espírito penetre o nosso coração, mexa no nosso interior, ó Deus, que quebre a dureza do nosso coração e nos faça produzir, ó Deus, a 30, a 60, a 100. Que o Senhor nos faça uma comunidade produtiva diante do Senhor. Uma comunidade que ama, uma comunidade que abraça, uma comunidade que se sensibiliza, uma comunidade que proclama o Evangelho, uma comunidade que vive o Evangelho. Que o Senhor nos ajude nisso, ó Deus. E que esta pergunta tão difícil, tão assoladora, jamais seja perdida de vista por nós, para que nós possamos sempre nos submeter a este teste, para que a gente não se perca nesta caminhada, ó Deus, mas para que a gente busque sempre estar na presença do Senhor, busque sempre sermos cheios do teu Santo Espírito, e para que o Evangelho, ó Pai, que é a santa semente, venha sempre, ó Deus, abundantemente encher o nosso coração, os nossos lábios, a nossa mente, os nossos comportamentos, para que nossas famílias sejam famílias saudáveis, cheias do Evangelho, que produzem frutos do Evangelho, para que a nossa igreja seja assim. É a oração que fazemos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém.